meu querido aluno Pedro Gonçalves, tudo bem com você, meu querido? Que saudade de você. Tio Wilson está aqui hoje para a gente trabalhar mais uma aula de geometria e na aula de hoje nós vamos revisar o conteúdo da tua prova. Na última aula, na nossa aula 7, eu deixei uma apostila para você resolver e na aula de hoje eu vou resolver essas questões com você, meu amigo. Então pegue essa apostila e me acompanhe. Vamos lá! A primeira questão, Pedro, da folhinha diz o seguinte: o gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro nos anos de 98 a 2008. Então, de acordo com a análise desse gráfico, meu amigo, dá para perceber que esse gráfico é um gráfico de linhas. E no gráfico de linhas apresenta oscilações, ora crescente, ora decrescente. Então é importante você relembrar isso daí, meu amigo. Então, diz assim: dando continuidade na leitura, nós temos o seguinte: esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio no PIB brasileiro. Segundo esse gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Então, meu amigo, quando ele fala período de queda, ou seja, é um momento em que você vai encontrar no gráfico, nesse caso aqui no gráfico de linha, um momento decrescente. Então fica claro que esse período de queda ocorreu entre o ano de 2003, nesse ponto bem aqui, ocorreu o período de queda. Então dá para perceber que o gráfico está caindo até o ano de 2006. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Tudo bem, meu amigo? Espero que você tenha acertado a questão. E agora vamos para a segunda. Vamos lá. Aqui na segunda questão nós temos o seguinte, Pedro. Foi feita uma pesquisa sobre o índice de massa corporal em um grupo de pessoas e os resultados obtidos foram representados no gráfico a seguir. Então aqui nós temos um gráfico de setores. Lembrando que no gráfico de setores as informações geralmente são expressas em porcentagens e sempre quando nós expressamos informações em porcentagem, nós levamos em consideração que o total é sempre 100%. Então nós temos aqui o seguinte, ele quer saber nessa questão qual a porcentagem das pessoas que estão com sobrepesos. Então, de acordo com a análise desse gráfico de setores, nós temos aqui que 15% estão com obesidade, 10% estão abaixo do peso, 45% estão com peso normal, e aí eu quero saber quantos por cento estão com sobrepeso. Então, somando todas as informações aqui que eu tenho, nós temos aqui, meu amigo, 45% que corresponde ao peso normal. Nós temos também 10% que corresponde a galerinha que está abaixo do peso. E nós temos aqui 15% que são as pessoas que apresentam a obesidade. Então, somando o total de porcentagens que nós temos no gráfico, nós temos o seguinte, 5 com mais 5 vai dar 10, portanto ficou 0 e vai 1. Aqui nós temos, portanto, 1 mais 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui, 70%. Logo, como o gráfico de setores retrata sempre 100%, a parte que diz respeito ao sobrepeso é o quanto está faltando para completar 100%. Logo, se eu tenho 70 para chegar em 100, está faltando 30%. Portanto, a alternativa correta é a letra A, ou seja, a porcentagem que corresponde no gráfico às pessoas com sobrepeso é igual a 30%. Bem tranquilo, né, Pedro? Então não esquece, em um gráfico de setores, geralmente as informações elas são representadas em porcentagem. Lembrando que sempre que eu falo em porcentagem, eu levo em consideração um total de 100%. Tudo bem? Espero que você tenha acertado também essa questão. Vamos agora para a
terceira questão. Vamos lá, Pedro. Aqui na terceira questão, Pedro, nós temos o seguinte. A professora Lisiane, de matemática, realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos do sétimo ano A e B. Os gráficos seguintes mostram o resultado obtido por ela. Então aqui, de acordo com esse gráfico, Pedro, nós temos um gráfico de barras, ou também conhecido como um gráfico de colunas. Diz o seguinte, ele fala sobre a preferência musical dos alunos na sétima série A e B. A parte que está escura no gráfico diz respeito ao número de alunos, e essa pesquisa foi realizada a partir de preferências musicais. Então, por exemplo, aqui, de acordo com o gráfico, percebe-se que um pouquinho mais de 15 alunos gostam de rock. Aqui, de acordo com o gráfico, quase 25 alunos gostam de pop. De acordo com o gráfico, quase 10 alunos gostam de hip hop. De acordo com o gráfico, um pouquinho mais de 5 alunos gostam de rap. De acordo com o gráfico, menos de 5 alunos gostam de sertanejo. De acordo com o gráfico, menos de 10 alunos gostam de MPB. E ele pergunta o seguinte: com base no gráfico anterior, é possível dizer que, letra A, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o hip hop? Então, de acordo com esse gráfico, o estilo musical mais preferido não é o hip hop, e sim o pop. Então, a letra A está errada. A maioria dos alunos prefere o sertanejo? Não, a maioria dos alunos preferem o estilo musical pop. Portanto, a letra B também está errada. Vamos ver a letra C. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop? Correto. De acordo com o gráfico, percebe-se que a maior quantidade, no caso, está aqui no estilo musical, que é o pop. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Tudo bem, meu amigo Pedro? Espero que você tenha acertado a terceira questão. Muito fácil analisar esses gráficos. Então vamos para a próxima questão. Quarta questão, Pedro, vamos lá. Na figura abaixo, tem-se duas circunferências que possuem dois pontos em comum. Pode-se concluir que essas circunferências são... Então vamos lembrar aqui. As circunferências, Pedro, elas podem possuir um ponto em comum, elas não podem ter ponto em comum, ou elas apresentam dois pontos em comum. Quando elas apresentam apenas um ponto em comum, elas são chamadas de circunferências tangentes. Quando elas apresentam dois pontos em comum, elas são chamadas de circunferências secantes. E quando elas não apresentam ponto em comum, elas são chamadas de circunferências externas. No caso específico aqui da nossa questão do item 4, perceba que essas circunferências, elas apresentam dois pontos em comum. Esse ponto aqui e esse ponto bem aqui. Quando nós falamos em ponto em comum na geometria, Pedro, basta você lembrar que nada mais é do que a interseção entre essas circunferências, ou seja, o ponto de cruzamento entre essas circunferências. Então ficou claro que essas circunferências apresentam dois pontos de cruzamento. Logo, as circunferências que apresentam dois pontos de cruzamento são chamadas de circunferências secantes. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Tranquilo, meu amigo? Não esquece de revisar esse assunto. É um assunto recorrente na tua prova. Então, fica atento, hein? Lembrando, um ponto de cruzamento, circunferências tangentes. Dois pontos de cruzamento, circunferências secantes. E se elas não se cruzarem, elas são chamadas de circunferências externas. Tudo bem? Vamos lá. Espero que você tenha acertado essa questão. Vamos para a próxima. Pedro, vamos lá. Aqui na quinta questão, nós temos o seguinte. Sejam os triângulos. No caso aqui, ele te deu dois triângulos, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo, que é aquele triângulo que apresenta um ângulo obtuso. Ele quer saber, portanto, quais os valores de x e y, respectivamente. Então, vamos começar a fazer aqui no triângulo retângulo.
Durante as nossas aulas eu falei para você que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, baseando-se nessa ideia, nós podemos concluir, portanto, que o valor do ângulo x é igual a quanto, meu amigo Pedro? Vamos verificar aqui. Ó. Nós sabemos que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já tenho 90 graus. Portanto, eu já tenho quantos graus dentro desse triângulo? Eu tenho 90 graus mais 45 graus. Então, 90 graus mais 45 graus vai dar um total aí para mim de 135 graus. Então, 95 graus somado com 45 graus está dando um total de 135 graus. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, Pedro, é sempre 180 graus, nós podemos confirmar, portanto, nós podemos concluir, portanto, que está faltando para 180 quanto? Está faltando 45 graus. Logo, o valor deste ângulo x é equivalente a 45 graus. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, o valor do x é 45 graus. Agora vamos calcular o valor do ângulo y. Aqui no ângulo, agora vamos calcular o valor do ângulo y. Aqui nesse triângulo, no triângulo obtusângulo, nós já temos uma quantidade de graus correspondente a 120 graus somado com 32 graus. Então, 120 graus mais 32 graus, isso vai dar igual a quanto, Pedro? Vamos fazer essa continha? Então, 120 mais 32. Então, somando aqui, ó, vai dar 2, 3 mais 2 vai dar 5, e aqui eu tenho o valor de 1. Ou seja, eu já tenho um total de 152 graus. Como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, está faltando quanto para 180, meu amigo Pedro? Pause o vídeo e tente me responder agora, Pedro. Está faltando quanto para 180 graus? Se eu já tenho 152, eu concluo, portanto, que está faltando 28 graus para que a soma dos ângulos internos seja todos iguais a 180 graus. Logo, eu concluo, portanto, que o valor do y é igual a 28 graus. Logo, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Tranquilo, né, meu amigo Pedro? Então, não vai esquecer, sempre que eu somar a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, esta soma sempre vai dar 180 graus. Fica atento também nesse raciocínio. Espero que você tenha acertado. E vamos para a próxima questão, Pedro. Aqui na sexta questão, nós temos o seguinte. Na figura abaixo, tem-se o croquis de um terreno com um formato triangular. Considerando as informações da base da altura na figura, pode-se concluir que a área deste terreno em metros quadrados é igual a quanto? Então, de acordo com a análise da figura, Pedro, é possível a gente concluir que este terreno ele tem um formato de um triângulo. Como ele quer saber a área, meu amigão, é esta região aqui de dentro. Ó. Então, para calcular a área de um triângulo, nós vimos que basta fazer o quê? Basta fazer a base vezes a altura dividido por 2. Logo, para calcular a área desse triângulo aí, meu amigão, eu tenho o seguinte, ó, que a área é igual a base, vou representar a base pela letrinha B de bola, vezes a altura, vou representar aqui pela letra H, dividido por 2. Agora é só substituir valores, meu amigão. Vai ficar assim, ó, a área que é igual a base, nesse caso aí específico, Pedro, dessa questão, a base é igual a 20 metros. Então, no lugar da base, eu vou substituir por 20.
Vai ficar, portanto, 20 vezes o valor da altura, que nesse caso aqui, Pedro, é 35 metros. Então, vai ficar 20 vezes 35 dividido por 2. Portanto, a gente pode concluir aqui o seguinte, Pedro, ó, dá para dividir o 20 com 2 e o resultado dessa divisão vai dar quanto? Vai dar 10. Então, nós temos aqui, ó, 10 vezes 35. E 10 vezes 35 vai dar quanto, meu amigo? Pensa aí, me responde. 10 vezes 35 vai ser igual a 350 metros quadrados. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra C de casa. Então é isso, meu amigão. Espero que você tenha acertado todas as questões propostas na nossa revisão. Uma excelente prova para você. Faça a prova com bastante calma e atenção. A prova está bem tranquila, dentro dos assuntos que a gente estudou. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e a gente se vê na nossa próxima aula, Pedro. Até mais!